O presidente, o dono do banco, é o Vorcaro. Aí eles começam a emitir os títulos, que são os CDBs do Banco Master. E aí eles começam a perceber assim, pô, a gente já começou no esquema usando o Estado. Vamos começar a pegar outros produtos financeiros. Tudo isso começa com um golpe que estava rolando com o PT na Bahia nos anos 2010. Então eles adquirem o banco para que o banco fizesse esse esquema. Então o banco foi... O caso do Banco Master começa da seguinte maneira. Havia um roleiro de Minas Gerais chamado Henrique Vorcaro. Era um roleiro de Minas. Que tinha um sonho. Ele... O filho dele tinha um sonho. O filho dele tinha muitos sonhos, né? Mas esse roleiro que chama Henrique Vorcaro, ele era muito amigo do dono da Lagoinha, que é o primeiro Valadão, que é o... Esqueci o nome. Márcio Valadão. O pai da Ana Paula e do menino lá. E eles eram amigos. E ele ajudou, esse roleiro ajudou a igreja a crescer e começou a fazer negócios do filho, o Daniel Vorcaro, junto com a turma da Lagoinha. Inclusive ele, Henrique Vorcaro, deu para o André Valadão sua primeira BMW. E o André Valadão falou, obrigado, isso foi Deus intercedeu por mim, porque ele não conseguia pagar as promissórias ali da BMW, aí o Henrique Vorcaro, não, tá tudo ok. E esse é um dos problemas na igreja brasileira, né, cara? A igreja tem isso, né? Então, recebem doação, porra, Deus tocou no coração, mas como que a gente vai separar, né, cara? Quando começa a se envolver em escândalo, porra, tá lavando dinheiro, não tá, é a favor. É triste, né, cara? Ainda mais para quem frequenta a igreja, para quem contribui, né, para quem, enfim, por favor. Ali eles já eram roleiros conhecidos, começam a ganhar uma grana, eles tiveram uma rede de TV junto com a Igreja Lagoinha. Mas o salto deles dá nas obras para a Copa do Mundo, quando eles conseguem pegar a marca de um hotel e constroem com uma outra turma um hotel ali em Belo Horizonte, voltado para a Copa do Mundo, tá? Ali eles se capitalizam e ali eles fazem alguns contatos. Dentre esses contatos, eles fazem contatos com uma turma da Bahia, que inventou, no meio do governo do Rui Costa, eles inventaram um produto. O que era o produto, para todo mundo entender? Vamos supor que o cara treinou no Estratégia Concursos e entrou e virou um concursado lá na Bahia. Surgiu um produto financeiro que é assim, ó, pega um empréstimo comigo, com o Credit Sexta, e eu debito do seu recebível líquido e certo, que é o seu salário, dado que você tem estabilidade, eu debito do seu salário as parcelas. O que eles criaram? Ó, tem muita gente que pega, nem percebe, a gente vai jogando uma tarifinha no meio, a gente vai jogando um produtinho no meio, e aí a gente precisa de um banco para operacionalizar isso. Por quê? Porque como nós aqui no governo da Bahia temos acesso a muitos concursados, e ainda tem os municípios, a gente consegue enfiar nos municípios. Imagina se a gente tem um banco, pega esses recebíveis no longo prazo, ou seja, pega essas dívidas que foram geradas em nome dos funcionários de muito tempo, transforma num produto financeiro e com base nisso você alavanca, que bancos podem alavancar, e aí sai emitindo título e o banco estoura. Então, juntou essa turma, e aí o Vorcaro se torna meio que o testa de ferro, para arrumar um banco. E eles compraram um banco falido que chamava Banco Máxima, e aí eles começam a operacionalizar o roubo com esse Credit Sexta na Bahia com o Banco Máxima. Aí eles viram não mudou o nome de Banco Máxima para Banco Master. Então, eles pegaram o Banco Master para já tocar um golpe que estava rolando na Bahia. Então, tudo isso começa com um golpe que estava rolando com o PT na Bahia nos anos 2010. Então, eles adquirem o banco para que o banco fizesse esse esquema. Então, o banco foi compraram um banco falido, meteram o Credit Sexta nesse banco, o banco se capitaliza, começa a emitir títulos baseados nessa garantia futura de que vão receber o dinheiro dos concursados, e aí meteram-lhe, né, os famosos títulos, que era o CDB do Banco Master. Antes uma coisa. Você citou 2010, cara. 2010 mesmo? Não, anos 2010. Tá. Porque isso é no meio, 2015, 16, 17, começam os contatos. Porque é o seguinte, o cara que criou esse Credit Sexta se chamava Augusto Lima. Sim. Esse Augusto Lima, quem quiser pesquisar sobre ele, você vai ver um monte de matéria que vai relatar a relação de proximidade que ele tinha com os petistas da Bahia, né? Então, Jacques Wagner, hoje senador, o Rui Costa, que foi governador, hoje chefe da Casa Civil, e o Jerônimo Rodrigues, a posteriori, até então secretário de Educação na Bahia, e depois governador. Então, esse cara tinha essa relação de proximidade com esses caras. E uma coisa curiosa, que acho que aí a gente vai deixar lá pro final da linha cronológica, é que esse produto, o Credit Sexta, né, depois de todo o escândalo desnudado aqui que a gente vai falar do Banco Master, o Credit Sexta se torna como se fosse um produto super tranquilo. É tipo um Crefisa. Né?
continua normalmente e tentam repassar ele para outro banco Sim. nos dias de hoje e tratar como se algo fosse normal. Ou seja, meio que tentando salvar aquilo que eles tinham criado lá no início, que deu origem ao escândalo todo. Então o que começa? Para operações, há um esquema que tinha na Bahia, eles pegam um banco, colocam como presidente do banco o cara que criou o golpe na Bahia, que é esse cara que ele citou, CEO do banco. O presidente, o dono do banco é o Vorcaro. Aí eles começam a emitir os títulos, que são os CDBs do Banco Master. E aí eles começam a perceber assim, pô, a gente já começou no esquema usando o Estado. Vamos começar a pegar outros produtos financeiros correlatos que a gente consiga comprar agentes públicos para alavancar. Então, eles começam a investir em empresas em recuperação judicial que estavam quebradas, porque assim, numa empresa de recuperação judicial você tem um administrador judicial, você tem o juiz do caso, e eventualmente as empresas ou têm muita dívida tributária, portanto ele pode fazer um contato com o governo estadual, com a Secretaria da Fazenda, dívida com banco, e se for banco estatal você pode, né, molhar a mão de um aqui para não ter execução, outro ali se tem execução, governos estaduais de toda sorte, ou eles têm contratos. Por exemplo, a Ambipar, que é uma que eles participaram de recuperação, a Ambipar é uma empresa meio que de saneamento e de lixo. Cara, você pode só pagar um monte de gente para arrumar contato para a Ambipar, você alavanca a Ambipar. Literalmente eles fizeram isso. Sim. Então ele usou a grana que ele capitalizou para entrar em recuperação de empresas, altera o balanço, começa a usar essas empresas para comprarem títulos do Banco Master. Então você fica gerando, vamos dizer, ele investe dinheiro no cara e o cara compra título do Banco Master, aí os títulos acabam, vamos dizer, ganhando validade, começam a rodar no mercado e todo mundo, pô, tá bombando o Banco Master. Então eles foram criando, vamos dizer, uma roda que em algum momento vai cair, porque é tipo uma pirâmide, e investindo em coisas públicas e imaginando o quê? Que se eles forem comprando os agentes públicos, botando debaixo do braço, botando no bolso os agentes públicos, ele resolve os assuntos e se alavancam. E eles conseguiram isso por um tempo. A Ambipar é um caso claro. E aí eles começam também a usar uma rede de fundos, e aí que entra o fundo do PCC, que é o REAG, que são fundos que operavam todas as maluquices, desde combustível roubado, ou combustível batizado, ou negócios do PCC que são lavados nesse fundo, ou compra de empresas públicas. Por exemplo, o Tanuri do REAG comprou a EMAI, que é a empresa de saneamento básico em São Paulo, também saíram comprando coisa no Paraná. E aí você criou toda uma rede, porque começou a funcionar, em que você compra agente público, o agente público te beneficia na empresa que você está recuperando, ou você compra precatórios, que são recebíveis que dependem do poder público, molha a mão do cara certo, o cara paga o precatório e você compra ele antes, já sabendo que ele vai ser pago. Precatório, Ou até pré-precatório. Com pré-precatório, no banco você consegue calcionar outras operações, ou seja, eles hiperalavancaram o banco, e uma das medidas para hiperalavancar o banco foi usar agentes públicos para lhe beneficiar. Então o Vorcaro começa com um cara aleatório na Bahia, e aí ele vai subindo, rapidamente ele tá no presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que foi apresentado para ele pelo Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, e logo em seguida ele já estava com o Tarcísio, que era ministro da Infraestrutura do Bolsonaro. Isso muito rápido, 2021 já. E ele começa, né, bom, tô aqui no governo Bolsonaro, cai o Bolsonaro, entra o Lula, preciso comprar os caras no governo Lula. Do nada aparece um contrato de 1 milhão por mês com o Guido Mantega, que deu acesso ao Vorcaro no PT. Aí aparecem uns contratos com ministros do STF, a mulher do Alexandre de Moraes tinha um contrato, mas o STF ele chega no final. E por que ele chega no final? Porque quando a casa tá caindo, você quer... Já vou te passar a bola. Quando a casa começa a cair, ele começa a pensar, bom, vai falir o banco, eu não vou conseguir pagar os títulos que eu soltei no mercado. Então eu preciso um soft land, eu preciso pousar essa nave. Aí eu vou passar aqui a bola pro Renato. Não, pulou uma só parte curioso, que Renato, deixa eu só fazer um parênteses, que você foi do PT na Bahia, né? Aí depois passa por São Paulo, PCC, aí você chega no Ciro Nogueira, no Bolsonaro, aí agora no Manteiga, no Alexandre de Moraes, tem o Lewandowski também. Pô, Toffoli, tu citou a República toda, cara, entendeu? Eu não cheguei nos governadores ainda. Vai, continua então, por favor. Não, é que na parte que o Vorcaro ele é apresentado, né, pro Roberto Campos Neto, pô, todos os outros players do mercado, os outros grandes bancos, tirando aqueles que também estavam lá vendendo CDB do Banco Master, né, as principais instituições financeiras, né, hoje todo mundo tira o pé, né, não tenho nada a ver com isso, né, mas a gente sabe que esse tipo de produto era empurrado aí pros clientes comprarem, né. Mas enfim, os outros players, olhando isso, os outros bancos,
avisaram o Banco Central, né? Que é o que você faz se tem algo ali ocorrendo de minimamente estranho no teu mercado, né? Vocês fariam o mesmo no lugar deles. E avisa o Banco Central, avisa o Banco Central, avisa o Banco Central e nada. Fizeram 47 alertas até o Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central, e ele não faz nada. Não faz nada, nada. Por quê? Então, acho que me parece que toda essa relação que foi criada dele com as pessoas ligadas ao Banco Master, do momento do crescimento do Banco Master, começou a ficar complicado. Só que a situação era tão grave, tão clara para todo mundo que participava, que no último mês, nos últimos 15 dias, né, de gestão dele no Banco Central, ele resolve fazer a primeira reunião com o Daniel Vorcaro, onde ele fala, olha, para você continuar com o seu banco, você precisa colocar 12 bilhões de reais aqui, né? Porque se você precisa colocar esse dinheiro aqui, porque tem o CDB e tal, acima, blá blá blá, inflacionado, precisa colocar 12 bilhões. Deu essa responsabilidade para ele. E digamos que o Daniel Vorcaro, quando você fala para ele conseguir dinheiro de alguma forma, ele não vai conseguir da forma mais republicana possível, né? Ele vai tentar da forma que ele cresceu, da forma que ele fez o banco dele crescer, né? Que não é a mais leal possível. E aí ele vem para a parte dos governadores. Mas 12 milhões, não? Você falou? Bilhões. Tá. Tipo assim, você é sócio, injeta aí 12 bi pra eu saber que esse banco vai ter liquidez. Perfeito. Porque uma das Total estratégias para ele sentido. crescer, eu acabei eu acho que não fui tão claro nessa parte que é importante colocar. Então logo ele começa com o Credit Sexta, o Credit Sexta alimenta ele com uma carteira. Você tem uma carteira de recebíveis. Com base na carteira ele começa a emitir o CDB, que todo banco emite CDB. E ele pagava o CDB dele 150% do CDI. Ou seja, era eu acho que o CDB mais rentável do mercado era o dele. Com base nesse CDB, ele botou um monte de gente para vender o CDB dele. E na verdade ele vendeu 30 bi de CDB. Muita, quer dizer, Foi 40. Foi mais que eu citei. Não quero ser indelicado, mas só uma corretora famosa vendeu 30 bi de CDB. dele. Ontem foi falado aqui que a XP vendeu 26 bi. Vamos falar nome ou dar processo? Pode falar. Pode. Não tá no jornal? Não só a XP, mas Não só a XP, a mas a XP foi a que vendeu 70%, 60%, Então, 100%. beleza. E venderam. Outros venderam também, né? Sim. Outros grandes. Ontem eu tive aqui com o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Ele é um cara polêmico, né? Com histórico aqui no Rio, algumas prisões e tal. Mas ele tem muita informação que ele traz de investigação, ele é jornalista, ele tem acesso e ele estuda, né, em relação a isso. Ele deu esse número de 26 bi vendido pela XP, né, que seria a principal corretora hoje do Brasil. E nessa aí, cara, Mano Walter poderia ter comprado o título, né? Muitos Mano Sim, Walters com compraram. certeza. Exatamente, entendeu? Então, mas e aí, cara? Aí continua. E aí ainda entra também a emenda. Que eu ia falar do título, esses títulos. Esses títulos foram enfiados em todo mundo que eles podiam enfiar. Então, o mercado financeiro vendeu o título, com a promessa, tá pagando muito. Foi a época, inclusive, que... não é nessa época, né? Mas tem até um vídeo muito famoso da Gabriela Prioli falando, não, é uma estratégia de ganhar mercado, né? E aí eles começaram a enfiar esses títulos, por exemplo, eles vieram aqui no Rio, chegaram na Previdência do Rio de Janeiro. Imagina, Previdência. Levou um bi, né? Você tem que botar na Previdência, sabe? Investimentos conservadores, garantidos, bem tranquilão. Seguro. Meteram o Banco Master na Previdência do Rio. Foram no Amapá. Um sujeito no Amapá falou, me parece uma grande ideia comprar Banco Master. E meteu-lhe mais centenas de milhões no Banco Master. Distrito Federal também. E aí o Vorcaro que precisava se capitalizar, então ele começa a enfiar os parceiros deles, eles começam a injetar coisa dentro do Master. Houve agora a novidade do dia, que um desembargador lá no Maranhão teve a brilhante ideia de tirar todo o recurso dos depósitos judiciais do Maranhão e jogar no BRB. Do nada. Do mais absoluto nada. Por que o BRB? Hoje a gente descobriu. O Vorcaro sócio, né? Mas o Vorcaro começa a ficar preocupado e ele fala, bom, se eu preciso injetar um dinheiro, e o meu banco pode quebrar, então eu tenho duas opções. Ou eu vendo do banco, ou faço injetar um dinheiro. E nisso ele vai para cima do Banco de Brasília. Ele vai para cima do Ibanez, que é o governador do DF. O Ibanez vou falar três pessoas muito próximas do Ibanez. Michel Temer, que tem um contrato de consultoria. O Antônio de Rueda, que é o presidente do União Brasil, que não sei se tem um contrato de consultoria, mas é muito amigo e frequenta os rolês do Vorcaro. E o Ciro Nogueira, que é o lobista maior do Vorcaro. Os três são próximos do Ibanez. E o Ibanez começa a atuar ali, junto ao BRB, para que o BRB ou compre o Banco Master,
ou compre títulos do Banco Master. E aí o BRB compra 12 bi, é o mesmo nome, 12 bi e 800 em títulos do Banco Master. Imagina o seguinte, todo mundo já sabia, o Banco Master tinha 38 chamadas do mercado financeiro junto a, era a CVM? Ou não, junto ao Banco Central. Banco Central do Banco Ao Bacen. 38 chamadas, isso aqui é esquema. Cuidado que isso aqui tem que brecar, que isso aqui tá um golpe, tá dando golpe na praça. E aí um cara do BRB fala, não, eu vou comprar quase 13 bi desse material podre que tá rodando no mercado e que todo mundo no mercado financeiro sabia. É óbvio que comprou motivado por alguma coisa que não é a análise técnica do balanço do Banco Master. Porque qualquer um que fizesse à época uma análise do balanço do Banco Master fala, isso aqui não fica de pé. E compraram. E aí, então ele pedalou. Então se a gente tá vendo já, especialmente a partir de 2023 e tal, o Vorcaro pedalando. Ele tá pedalando para tentar se salvar. Tá, agora vamos desenhar isso aí, porque assim, eu entendi que ele foi e fez os esquemas dele com vários atores no Maranhão, desembargador, Rio Previdência e tal. Mas a gente tem que falar o principal, né? Porque assim, o cara que detém de 3 bi de recurso e coloca 3 bi em algo muito suspeito e vai lesar não o patrimônio próprio dele, vai lesar, no caso da Previdência, os servidores, vai lesar, você falou que no Maranhão era o quê? Era o dinheiro dos depósitos judiciais. Depósitos judiciais, ou seja, a garantia das pessoas em disputa judicial, ele bota 3 bi lá. Irmão, tem a volta, né? Lógico que tem. Então, assim, dá pra gente falar disso ou não temos essa informação? Porque, assim, o cara que botou 1 bi dos aposentados do Rio, de repente voltou 50 milhões, voltou 100 milhões, voltou como? Então, assim, é sobre isso que nós estamos falando, né? Porque senão parece só que é uma decisão empresarial errada, né? Então, assim, vários estados, vários setores, os atores que detêm o poder, né? Tanto no Supremo, tanto no Bacen, seja em qualquer outro lugar, os caras fizeram muito dinheiro. E isso, sim, deixa ainda mais um escândalo da sacanagem. As malas para um lado, mala de dinheiro para o outro, partido político. Fala mais, por favor. É que é aí que o jogo fica interessante. O jogo fica interessante aí por quê? Porque a partir do momento que o Vorcaro... eu sempre cito isso, tem uma série de mafioso americana dos anos 2000 que chamava Boardwalk Empire. E tinha um mafioso que chamava Nuck Thompson, e o mafioso falava... There's no half gangster, ou you can't be half gangster. Tipo, não existe meio gangster. Se você vai ser gangster, você tem que ser gangster completamente. E o Vorcaro entendeu isso. O Vorcaro entendeu assim, não dá pra eu comprar só um cara. Se eu comecei a comprar um, eu vou comprar todo mundo. E ele foi se alavancando na compra das pessoas. Um exemplo que eu dou é a compra da Ambipar, uma empresa quebrada em recuperação judicial. A partir do momento que ele consegue contratos pra Ambipar, e aí o mercado começou a ver, nossa, a Ambipar tá crescendo, aí ele começa a comprar todo mundo pra ajudar com contratos pra essa Ambipar. E aí você começa a ter um escândalo próprio da Ambipar. É óbvio que ele molhou a mão de todo mundo. Tem um cara, ele foi no Market Makers, que é um podcast do mercado financeiro. Sim. E o cara falou, cara, dá pra analisar aqui o balanço do Banco Master. Qualquer um que analisasse as despesas administrativas no balanço do Banco Master, que é qualquer coisa, despesa administrativa, fala, não existe. Um banco não tem tanta despesa administrativa. Um banco de investimento não consegue gastar tanto que isso. Ele tem 10 mil escritórios. Então tinha uma despesa que era usada e que ele já estava lavando ali, que era usada para sustentar o pagamento multimilionário desses caras. Tanto os oficiais quanto os não oficiais. Os oficiais a gente viu, eles tinham contratos de consultoria com a República inteira. Ex-presidentes, ex-ministros da Fazenda, ministros da Justiça. Tô falando Michel Temer, o Guido Mantega, o Ricardo Lewandowski. Ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, que tem toda a diferença. Tem mais... Viviane Barça de Moraes, a mulher de Moraes. Com um contrato que não existe em escala global de advocacia. 129 milhões... 3 milhões por mês, né? E aparentemente ela tinha que fazer as defesas em cortes superiores, né? E aí foi visto que ela só teve uma vez, sabe? Numa corte superior para defender um assunto do Master. E assunto menor. Um cara, eu posso ler um superchat de vocês aqui? Ele falou assim, ó. De verdade, eu não entendo por que vocês complicam tanto para explicar. De forma curta e simples. É um esquema de pirâmide usando o CDB. Portanto, ele pagava rendimento com o dinheiro que entrava. Por isso estava atrás demais. Não era só isso. Era isso também. Isso é uma parte do escândalo. Porque existem esquemas de pirâmide que você não precisa comprar a República inteira para fazer o esquema de pirâmide. A questão é que, naturalmente, ele usou as coisas para pagar o CDB dele, mas isso não explica o poço de petróleo dele na Venezuela. Ele simplesmente foi para um outro ramo de negócio na Venezuela. Isso não explica, por exemplo, que ele pegou um pedaço do dinheiro dessa operação
e montou uma operação paralela com o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, que é a Moria Assets, que era uma empresa de venture capital que ele ficava investindo em um monte de coisa. Dava quase bilhão os investimentos dos caras. Então é óbvio que ele montou outros negócios paralelos, ele montou todo um aparato de negócios. E óbvio que, o que é uma outra, o precatório. O precatório, ele estava ganhando dinheiro com a operação do precatório. Então não era só isso, era também isso. E o problema é assim, se quiser entender nos detalhes, a gente vai precisar explicar nos detalhes essas coisas. Por quê? Porque o grande crime é a compra dos agentes públicos. E o fato dos agentes públicos perceberem que isso tudo estava acontecendo e continuarem se vendendo nessa história, que é a coisa mais maluca. E aí você vai percebendo que eles estavam envolvidos com todo mundo que era um grande agente público no Brasil. Então, a dimensão começa a ficar grande. Né? Essa parte a gente chegou no BRB, vai dar na fase assim, acho que vai dar calote. Que é a emenda... A emenda Vorcaro, né? Que é basicamente o seguinte. Se você tem um dinheiro investido num banco, você tem... o Estado, ele tem um negócio que chama Fundo Garantidor de Crédito, famoso na FGC, que ele garante que até 250 mil reais que você tem investido lá, ele pode te devolver. Apesar, né, que a gente sabe que o Estado ele tem, acho que coisa de 3% ou 4%, né, garantido do FGC. Ou seja, se tiver uma quebradeira geral em mais bancos, o Estado também não vai ter como pagar. Mas, beleza, ele tem lá o Fundo Garantidor de Crédito. E aí ele pagava até esses 250 mil. Só que quando já estava no momento que o Vorcaro já estava afundado já no esquema dele, já tinha tentado pedalar, pega um dinheiro daqui, puxa um governador dali, não estava tendo jeito para ele recorre ao grande amigo dele, Ciro Nogueira, que tenta passar no Senado a chamada emenda Vorcaro. O que ele queria com isso? Ele queria aumentar o valor do FGC de 250 mil para 1 milhão. Para 1 milhão de reais. Né, no primeiro momento. Ou seja, para fazer com que o Estado garantisse até 1 milhão de reais para todas as pessoas que tinham dinheiro investido lá. É pior que o Estado. Quem ia garantir são os outros bancos. Também. Isso que eu ia te falar, cara. Acima de 250, a pessoa toma prejuízo sem que ir para a justiça. Sim. Não é isso? Sim. O lance do FGC, ele tem um erro embutido. Assim, é uma discussão séria sobre o FGC. É legal garantir o pequeno investidor, mas só o pequeno. Porque investir no mercado tem risco. Quer dizer, eu vou lá, boto 1 milhão no Banco Master, eu boto 600 mil reais no Banco Master, começa a ficar girando, aí ele vai lá, eu sei que é um título podre, aí ele vai lá, vai dar calote e eu recebo esse dinheiro. E ainda paga com injusto. rendimentos, né? Isso é injusto.